Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 5ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, 25 de março de 2019. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda com a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Cláudia Roberta de Oliveira Carvalho. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. João Oswaldo de Souza Filho. Presente. José Luiz Stefanini Filho. Presente. José Renato Serançato. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Silvana Elizabeth Macieira Pagote. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Ofício 34/2019 da Prefeitura Municipal de Caconde, em resposta às indicações 010, 011, 033 e 037 de 2019. Comunicado interno do Departamento Municipal de Educação, diretora Rosana, para a gabinete do prefeito. Em atenção ao comunicado de Vossa Excelência, ao analisar as indicações acima, esta diretoria tem que informar. Indicação 010, Comissão para Plano de Carreira. Há necessidade de se aguardar a resolução da situação dos professores assistentes, cuja sentença já foi proferida pelo Tribunal de Justiça, mas ainda encontra-se em fase de recursos, assunto que pode ser melhor esclarecido pela diretoria jurídica. Indicação 011, 2 coordenadores por escola. Não é uma medida aconselhada pela diretoria, em virtude da aplicação da atual folha de pagamento, especialmente porque os principais estudos devem ser pautados na melhoria da carreira do professor, o que não seria possível com o aumento de gastos. Atualmente temos em exercício 7 coordenadores, por essa proposta necessitaria de pelo menos 13, excluindo o centro educacional. Indicação 033, contratação de um professor com formação em Libras. Não que a contratação de um intérprete de Libras não seja importante, mas atualmente não há demanda que justifique. Indicação 037, transporte do bairro São José para as escolas Roquiel e Fernando Magalhães. Dentre os veículos terceirizados, a Prefeitura conta com 3 ônibus para realizar o transporte escolar na zona rural, não havendo horário disponível para desenvolver mais esse transporte. Na expectativa de haver elucidado de alguma forma os assuntos em pauta, subscrever respeitosamente Caconde, 13 de março de 2019, Rosana Maria Vasconcelos Remédio, Fonseca, diretor. Ofício 36 de 2019 da Prefeitura Municipal de Caconde, em resposta às indicações 019, 026 e 034 de 2019. De Departamento do Meio Ambiente para o Gabinete. Resposta à indicação da Câmara no 19 de 2019. Eu, Walter Jacó, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e também responsável pelas estradas municipais, em resposta à indicação acima citada, referente à estrada Bocaina, esclareço que já foi feito grande parte do serviço de determinado bairro, faltando apenas alguns trechos que, assim que terminar as urgências, voltaremos fazendo os reparos. Sem mais por momento, Walter Jacob, Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O mesmo diretor responde também à indicação 26 de 2019. Eu, Walter Jacob, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e também responsável pelas estradas municipais, em resposta à indicação acima citada, referente à estrada de acesso ao bairro Grotão, esclareço que assim que terminar a atual, já iremos dar procedimento a esta. Em resposta à indicação 34, afirma o mesmo diretor que, referente às estradas que dão acesso aos bairros Santa Cruz do Barreto e Conceição, esclareço que já está dentro do cronograma de planejamento dos bairros, assim que formos terminando as atuais, já iremos dar procedimento. Ofício 37 da Prefeitura, em resposta à indicação 020 de 2019. Do Departamento de Administração para Gabinete.
Em atenção à indicação 020 de 25 de fevereiro de 2019, devemos esclarecer: a. Referente ao questionamento sobre a contratação de jovens aprendizes, especialmente da Guarda Mirim, pois é a única entidade que presta serviço para alunos para idade nessa faixa etária, informamos: a Prefeitura sempre apoiou e apoia essa entidade, por entender que é um trabalho que apoia o jovem aprendiz, será a oportunidade de primeiro emprego. Entretanto, foi feito um estudo do valor de cada guardinha e horário de trabalho. Verificou-se que esse serviço também pode ser preenchido por estagiários que possuem um custo menor, podendo os mesmos prestar os mesmos serviços e cumprimento dos horários na mesma proporção. Razão pela qual foi reduzida a quantidade de guardinhas e disponibilizada para vagas de estagiários que também são jovens, que estão em fase de conclusão dos estudos e necessitam também de oportunidade para concluir seus estudos. Desta forma, entendemos que criamos oportunidades para outros jovens que também necessitam de uma oportunidade de emprego, muitos deles, às vezes, guardinhas que acabam entrando nas universidades e posteriormente necessitam de comprovação de estágios. Diante do exposto, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Edilson Delador, diretor de administração. Associação Agropecuária Barra Grande de Carconte, ofício número 100. A Justícia Senhora Presidente da Câmara Municipal de Carconte, convidamos a Vossa Senhoria a participar do evento Primeiro Encontro do Comércio Justo de Carconte, no dia 29 de março de 2019, sexta-feira, às 8 horas, na sede da Associação, localizada na Avenida José Sebastião Remédio, 120, Distrito Industrial, conforme realizará o cronograma abaixo. 8 horas, café da manhã. Palestra sobre 9 horas, comércio justo, certificação e mercado de café, manejo biodinâmico, cafeicultura e outras lavouras de importância do sindicato. Às 12 horas, almoço. Às 13 horas, apresentação de equipamentos e insumos sustentáveis. 17 horas, encerramento. Alberto Naioa Choru, vice-presidente. Através do ofício número 33 de 2019, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei 007 de 2019, que dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de R$50 mil no orçamento municipal e da outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, novos edis. Estamos submetendo a apreciação dos novos vereadores o presente projeto que visa a abertura do crédito adicional especial para o fim de atendimento à emenda número 135.0870, no valor de R$50 mil, cuja finalidade atenderá a entidade sem fins lucrativos denominada APAI. Tem por objetivo cumprir o plano de trabalho proposto pela entidade beneficiária e com aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social. Cabe ao ente acompanhar a execução dos recursos transferidos até o cumprimento do objeto e finalizar com a prestação de contas e encerramento do processo. Razão pela qual necessitamos de alterações nas peças de planejamento para que possamos repassar os recursos para a entidade acima indicada. No aguardo do entendimento, nos colocamos à disposição para que possamos dar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Aproveitamos isso e renovamos o protesto de estima e consideração. José Bento Felizardo Filho, prefeito municipal. Encaminho o projeto à Comissão de Justiça, Finança e Educação, para que exale os seus pareceres. Através do ofício número 42 de 2019, recebendo do Executivo Municipal o projeto de lei 08, que dispõe sobre a criação da imprensa oficial do município na forma eletrônica. Senhor Presidente, novos edis. Temos a honra de dirigir a Vossa Excelência, submetendo à apreciação o anexo projeto de lei de criação da imprensa oficial do município em meio eletrônico, a ser exteriorizada por meio de veiculações de diários oficiais eletrônicos do município de Carconte. A criação da imprensa oficial do município possibilitará a instituição do diário oficial do município a ser operado na forma exclusivamente eletrônica, promovendo a plena democratização dos atos municipais, posto que haverá ampla publicidade de acesso gratuito e restrito a todo e qualquer cidadão através da rede mundial de computadores. Além disso, em decorrência da operacionalização eletrônica, haverá redução dos custos com publicações,
pois o município poderá, na imprensa escrita, priorizar apenas publicações que tenham caráter de impacto relevante, como ações e programas de saúde, por exemplo, a lei da preservação indireta dos recursos naturais. É imperioso ressaltar também que a imprensa oficial do município dará mais celeridade aos atos administrativos, possibilitando que as divulgações de referidos atos sejam feitas de forma diária, com atendimento aos princípios constitucionais da moralidade, publicidade e eficiência. Conforme mencionou Emílio Lopes Meireles, a publicidade, como princípio da administração pública, abrange toda a atuação estatal, não só sobre o aspecto de divulgação oficial dos seus atos, como também de apropriação de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Ou seja, somente com a divulgação dos atos incerta em diário oficial do ente respectivo é que se daria pleno atendimento ao preceito constitucional. Com efeito, sendo o Estado elocado de direito aquele exercido em nome do povo, não seria admissível que esse fique privado das informações quanto à gestão da rede pública. O Estado elocado de direito atual, reforçado pelos aspectos da transparência e lei do acesso à informação, urge a criação e implantação da imprensa oficial do município, norteados pelos princípios da administração pública, cuja base legal encontra-se na própria Constituição Federal, principalmente em decorrência da própria ideia de democracia, em que o simples direito de acesso aos arquivos e registros públicos deve ser ampliado a possibilitar que o cidadão efetivamente conheça o rumo da gestão da res pública. O princípio da publicidade é aquele princípio constitucional próprio da atuação administrativa, posto que os entes administrativos, imbuídos do caráter público, devem agir com a maior transparência possível. A publicidade, portanto, abrange toda a atuação estatal. Desta forma, há respaldo constitucional, artigo 37, e também da legislação infraconstitucional, artigo 6º, 13 da Lei 8.666 de 93, e artigo 4º, inciso 1, da Lei 10.520 de 2002, no sentido de admitir a criação do veículo oficial da administração pública para democratizar a transparência e publicidade, desde que por meio de lei. Inclusive de forma menos onerosa ao erário, já que a imprensa municipal se operacionaliza compenetrada da autonomia municipal, tornando-se independente, salvo as exigências legais, de veicular publicações em órgãos de imprensa de outros entes estatais e priorizando-se as publicações dos órgãos privados às matérias de relevo e de maior alcance social. Quanto à modalidade eletrônica, assim se optou em decorrência de ser notório que os adventos de tecnologias modernas provocaram uma evolução das estruturas sociais, com a informática avançando de forma irrefreável, possibilitando um amplo e restrito acesso a todo tipo de saber por qualquer pessoa. É visível o acelerado processo de inclusão digital, além de ser expressiva a velocidade com que as informações em meio eletrônico são difundidas. Em decorrência da concepção do direito em si, em especial pela teoria tridimensional do direito, amplamente difundida e mencionada pelo justo filósofo Miguel Reale, o direito, sendo fruto da ação e do pensamento humano, deve evoluir conforme a sociedade. Referida a teoria, menciona que o direito se compõe da conjugação harmônica de três aspectos primordiais: o fato, o valor e a norma. Isto é, o ordenamento do direito, o nicho social e histórico e os valores buscados pela sociedade, como a transparência e a justiça. Portanto, sendo o município uma entidade federativa autônoma, com competências próprias e definidas, este não pode ficar estático diante das transformações sociais, devendo conjugar os anseios da sociedade, unificando a dialética imposta pela percepção de que o Estado democrático de direito é uma entidade viva que exige mudanças no sentido de relacionar o funcionamento da administração com os valores sociais. A imprensa oficial do município, exteriorizada com a veiculação de diários oficiais e na modalidade exclusivamente eletrônica, possibilitará a redução significativa dos custos à administração, inclusive de forma indireta, com respeito ao meio ambiente, com economia de água, papel e energia elétrica, além de atender os anseios sociais de maior transparência, posto que de acesso amplo e restrito e gratuito a todo e qualquer cidadão. Assim, senhores, são os motivos pelos quais solicitamos nessa nova casa de leis a aprovação do projeto da lei. José Bento Felizardo Filho, prefeito municipal.
Recebemos também o projeto de lei número 9 de 2019 do Executivo, que concede piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias, alterando o artigo 1º das leis 2556 de 2013 e 2582 de 2014, que modificaram dispositivos da Lei Municipal 2495 de 2011 e da outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, novos edifícios. É com sinceras escusas que estamos encaminhando o presente projeto de lei para a análise de Vossas Senhorias, em muito especial regime de urgência, posto que é matéria de relevante interesse da Diretoria Municipal de Saúde e, sobretudo, de servidores daquela pasta. O presente projeto de lei atende à alteração legislativa federal, na qual passou por mudanças significativas no ano de 2018, sendo a Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, cuja emenda é a seguinte: altera a Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, para modificar normas que regulam o exercício profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às epidemias. O benefício vem, pois, no encontro dessas duas categorias de profissionais da Diretoria Municipal de Saúde, conforme reza a emenda e o artigo 1º do projeto de lei. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias passarão a ganhar o piso nacional da categoria, conforme a previsão da alteração legislativa da Lei 13.708 de 2018. Os valores atrasados desde 1º de janeiro de 2019 serão depositados em folha no exercício de 2019. Sem dúvida, trata-se de um importante avanço salarial para os profissionais da Diretoria Municipal de Saúde, porquanto, atualmente, um agente comunitário de saúde recebe R$ 1.014 como vencimento básico, valores infinos. Muito nos agradaria se Vossas Senhorias dessem uma atenção especial ao assunto constante da proposta do presente, estudando a matéria, debatendo-a para que possam apreciá-la favoravelmente, beneficiando os profissionais de saúde que lutam pelo bem-estar da população que acontece. José Bento Filho, prefeito municipal. Caminho a Comissão de Justiça e de Saúde, para que exalem seus pareceres. Indicação 65 de 2019, de autoria do vereador Adilson Severino de Souza, Tote, indicando ao senhor prefeito para que altere a redação do artigo 115 da Lei Municipal 1829/93, Código Tributário Municipal, ainda nesse exercício, possibilitando o aumento do número das parcelas do ISS-QN, igualando ao IPTU, bem como que seja concedido desconto para pagamento à vista do ISS, bem como desconto cumulativo ao contribuinte adimplente. Indicação 66 de 2019, de autoria do vereador Roberto Henrique Fornari, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de ser realizado um curso técnico de jardinagem, paisagismo e poda de árvores para os funcionários. Indicação 67 de 2019, de autoria do vereador Roberto Henrique Fornari, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de seja executado o programa de controle populacional de pombos na escola Ernesto Cardoso de Paiva. Indicação 68 de 2019, de autoria do vereador Roberto Henrique Fornari, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de que sejam instaladas grades de proteção na rua José Remédio Sobrinho, nas proximidades do imóvel número 23. Indicação 69 de 2019, de autoria do vereador Márcio José de Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de realizar a pulverização de inseticida, prática conhecida como fumacê, em nossa cidade. Indicação 70 de 2019, de autoria do vereador José Renato Spensado, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de efetuar melhorias na sinalização de trânsito no cruzamento das ruas Domingos Mazini Sobrinho, Floriano Peixoto e Avenida Sampaio Vidal. Indicação 71 de 2019, de autoria do vereador José Renato Spensado, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de realizar limpeza de terrenos e colocar placas de proibido colocar lixo em alguns pontos da Travessa Porto Alegre. Indicação 72 de 2019, de autoria dos vereadores José Renato Spensado, José Luiz Colim Filho, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de realizar toda a infraestrutura no pequeno trecho que liga a rua Joaquim Pedro de Siqueira Pinto ao bairro Nova Estância. Indicação 73 de 2019, de autoria dos vereadores José Renato Spensado, José Luiz Colim Filho, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de instalar novamente placa de identificação da rua Professor Odila, Rua da Havaia.
Indicação 74 de 2019, de autoria do vereador José Renato Simensado, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de realizar serviço de posteamento e extensão de rede elétrica em algumas ruas da cidade. Indicação 75 de 2019, de autoria do vereador Márcio José de Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de realizar pintura na Praça João Dória de Faria, no bairro Santa Cruz. Indicação 76 de 2019, de autoria do vereador Márcio José de Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de remover o parquinho do distrito de Barranha para outro local com novos brinquedos. Indicação 77 de 2019, de autoria do vereador Márcio José de Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de realizar a pintura na praça de frente à igreja do distrito de Barranha. Indicação 78 de 2019, de autoria do vereador José Luiz Cefalini Filho, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de construir uma cobertura no ponto de ônibus do bairro Mato Dentro. Indicação 79 de 2019, de autoria do vereador José Luiz Cefalini Filho, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de efetuar diversos serviços do reservatório d'água no bairro do vereador Cadorna Paulo. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, eu concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhora Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. As comissões de Justiça e de Finanças se reunirão em conjunto na quinta-feira, 8 horas da manhã. Senhor presidente, essa palavra. Palavra concedida. Comissão de Educação, logo após a sessão, a gente combina para ver o melhor horário para todos a respeito do projeto de lei número 7 de 2019. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Comissão de obras após a sessão, vai marcar dia e horário para a reunião. Tudo bem. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador, primeiro secretário, para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Cláudia Roberta de Oliveira Carvalho. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. João Oswaldo de Souza Pinto. Presente. José Luiz Cefalini Filho. Presente. José Renato Semensato. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Silvana Elizabeth Macieiro Pagote. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Não há matéria. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Também não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, público presente. Rapidamente, a minha indicação a respeito do bairro Cadorna Paulo, perto da Pai. Essa noite, a noite inteira, vazou água lá no reservatório. Falei com os secretários do prefeito, já é um problema antigo, terreno sujo, aranha, escorpião, caramujo, e é muito complicado, tem muitas crianças. Então, já fizemos essas indicações várias vezes, volto para o prefeito essa indicação. Queria falar rapidamente de duas respostas aí de indicações para a educação, que eu acabei fazendo as indicações, e fiquei surpreso com as respostas, fiquei até contente, mas, por exemplo, eu indiquei, né, para contratar um professor de Libras. Isso é lei, tá? Isso é uma lei maior. E a resposta é que não tem demanda. Bom, quem sou eu para discutir isso? Se falaram que não tem demanda. Mas eu acho bom verificar, porque aluno com problema de deficiência auditiva, hoje em dia tem muitos. A informação que eu tinha que tinha um lá na escola Walter Gomes. Eu vou averiguar pessoalmente, vou ver, mas eu acho bom repensar isso aí, porque a lei maior pode dar muitos problemas. Pouco tempo atrás eu estudei sobre isso, por isso eu fiz a indicação. Tá? E outra resposta que eu obtive, acho que foi na primeira sessão ou segunda, eu não lembro, eu fiz a indicação, se possível, lógico, né, que fosse contratar 2 coordenadores por escola, porque o professor virar coordenador, não tem vantagem nenhuma, o salário é quase o mesmo para trabalhar o dia todo. E com 2 coordenadores, na minha visão, seria um trabalho pedagógico melhor.
é lógico, tem a parte financeira e tal. Aí veio a resposta. Na hora que eu escutei que ia ter resposta, eu pensei comigo, opa, uma bela de uma resposta. Mas em nenhum momento veio uma resposta de cunho pedagógico funcional. A resposta foi assim: não podemos contratar 13 coordenadores para a rede. Poxa, então investir em educação nem pensar. Pode nem se pensar. Eu esperava do departamento de educação que viesse uma resposta de cunho pedagógico, sabe, de cunho funcional, não uma resposta que não pode gastar, mas tudo bem, agradeço. Vou lá conversar também, eu acho que não é obrigado a contratar, porque foi só uma indicação, mas me estranha esse tipo de resposta: não vamos contratar por valores, mas tudo bem, tá? E outra coisa, né, de mais uma indicação que eu fiz para a educação. Nós tivemos 2017, 2018, 2019 já começou, tem mais só 2020. Esse plano de carreira do magistério, olha, é muito importante, gente, viu, nossos colegas? E usar o argumento aí das professoras assistentes. Olha, independente se passou como assistente ou não, todas são professoras. Se é atividade fim ou atividade meio, não importa, todos os encacontes são excelentes profissionais. Então eu acho que a gente devia pensar num plano de carreira para todas, não é se é assistente, não é, todas são professoras, não é? Tem esse igual da justiça e tal, mas o trabalho delas é maravilhoso. Olha, a educação em Campos está de pé por causa de todas as professoras, as 100 e pouco professores que tem. E outra coisa que me causa muita estranheza é o planejamento da educação. Por exemplo, né, tem professor que você já está tirando licença por problema de saúde e tal, e eu sei que não se pode contratar porque não tem um processo seletivo. Mas, poxa, o ano letivo começou dia 4 de fevereiro. Depois que começa o ano letivo, vai fazer processo seletivo para substituição? Olha, me perdoe, mas é uma bela uma falta de planejamento para a educação do município. Eu acho que devia rever muito isso aí. Como falei, só tem mais 2020 para começar bem o ano. Tem problema de uniforme, outras coisas aí. Tá? Eu estou falando especialmente da educação. Quem veio essa resposta e foi bacana o assunto aí. Então, seja repensado isso aí, ó. Quando eu fui candidato em 2012, que eu perdi a eleição, eu tinha uma frase, que não é minha, que eu descobri, que é assim, ó: educação é investimento com retorno garantido. Então, eu acho que devia economizar em outras coisas. Em educação, eu acho que não devia ser a bandeira, não, vamos economizar na educação. Não, economiza em outras coisas, tá? Investe na base, a base é tudo. Nós vimos aí, né, assassinatos, outras coisas que vem acontecendo aí, muito, sabe, que choca a gente. Eu tenho certeza que investir mais na base pode mudar bastante. Então, olha, fiquei triste com essas respostas a respeito da educação aí, tá? Infelizmente, está faltando muito planejamento da parte do executivo para a educação. A nossa sorte é que temos excelentes professores na rede municipal. Muito obrigado. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, o presidente, pessoal de casa. Semana passada, na sexta-feira, eu fui convidado para ir lá em Barrane, fazer uma visita lá. E um pessoal comentou comigo a respeito de uns alunos que estavam perdendo aula, bastante dias de falta de aula, e que eles estavam correndo risco, a família carente, de perder o Bolsa Família. Pelo excesso de falta, isso devido às estradas, estão em péssimas condições daquele caminho lá. Aí eu conversei com o diretor das estradas, que está tomando conta de Barrane, aí ele estava mostrando para mim o caminho, o percurso que as vans faziam lá. Aí a gente foi acompanhar para ver. E esse caminho, ele é o pessoal que estuda, as crianças que vivem no município de Cabo Verde, que estudam em Barrane, são vários alunos estão perdendo isso. E realmente a estrada não tem condições de rodagem. A gente pegou e ligou para a prefeitura a gente ligou lá em Cabo Verde para marcar com o prefeito de lá e o diretor de estrada. Eles vão nos aguardar, estamos aguardando para a visita. A gente vai sentar com eles e falar o que está acontecendo. E para que essas crianças não sofram esses prejuízos, né? Perdendo vários dias de aula. E eles vão atender a gente lá. Eu acho que foi marcado para amanhã essa visita lá. Espero que também o nosso prefeito me ajude um pouco nesse caminho de Barrane ali. São vários alunos que estudam em Barrane, né? Mas a maior parte é o caminho de Cabo Verde para cá. Então está muito péssimo, tem condições de rodagem. É só isso, gente. Boa noite. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas, ao público
presentes, e em especial ao presidente do PSL, o senhor Antônio Módulo, o pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Gostaria de iniciar minha fala, senhor presidente, agradecendo o convite que o senhor Antônio Módulo fez para mim na semana passada, para a gente ter a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conversar com os deputados do PSL, o partido do qual ele é presidente do município. Fomos bem recebidos, fomos em 4 gabinetes, 2, o senhor Antônio protocolou 2 pedidos para Caconde, um para a Irmandade, valor de 200 mil, e um para o Distrito Industrial e Empresarial, também de 200 mil. E aproveitando a viagem, eu tive com assessores do Vanderlei Macris e do Samuel Moreira, do São de Brasília, vai ter em escritório de São Paulo, também solicitando verbas para a nossa Santa Casa, valor de 150 mil cada um. Semana passada eu fiz uma indicação também sobre a anistia dos juros da dívida ativa. Então, fica aqui mais um reforço ao prefeito, ele estudar essa possibilidade e com urgência, porque quando lança muito perto, próximo ao meio do ano, fica poucas parcelas, e pouco tempo da pessoa poder controlar suas finanças e aderir ao programa. E hoje a minha indicação é no sentido de que ele reveja o artigo 115, né, da lei do Código Tributário do município, porque o IS-NQS, que é o Imposto sobre Serviço, ele pode ser só está em 4 parcelas, enquanto o IPTU, que também é um imposto, ele pode ser pago em 10 parcelas. Então, estou indicando para ele fazer uma adequação e corrige isso, porque na Constituição Federal, no artigo 150, é vedado a União, ao Estado e ao município instituir tratamento desigual entre os contribuintes. Então, essa minha indicação fica aí, espero que ele olhe com carinho, que o ano passado eu já fiz uma nesse mesmo sentido, com a indicação número 118, em 25 de maio. Então, hoje é 25 de março, está quase coincidindo a mesma data, porque são só de 2 meses, para ele fazer essa correção do nosso Código Tributário. Então, a escassez das chuvas, que vai dar uma indicação verbal, que por escrito já foram bastantes, é os tapa-buracos, especial em nossas vicinais. Aqui vai para a Barranha, aqui vai lá na Prainha, porque fez tapa-buraco. Não vou falar mal feito porque não sou especialista, mas não durou uma semana. Pode transitar na estrada de Barranha, que vai ter buraco, pode transitar na sinal da Prainha, que vai ter buraco. Agora, já vou entrar no período da escassez da chuva. Então fica aqui a minha reivindicação da indicação verbal. Para finalizar, no próximo dia 27, é o Dia Mundial do Teatro, deixar os parabéns ao pessoal aqui de Caconde, que trabalha, a gente vê que é muito, a maioria é voluntário, né, dedicando a nossas crianças, nossos jovens. Então, deixamos os parabéns ao pessoal que mexe com teatro em Caconde. Uma boa noite a todos. Senhora Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Primeiro, boa noite a todos os novos colegas, ao pessoal aí, ao Tenente Módulo, que está fazendo igual nós, vereador, lutando por Caconde. Parabéns, viu? O senhor representante está lutando em prol da nossa cidade. Isso é muito interessante, isso é muito importante para a nossa cidade. Ofício de indicação número 166. Indica ao prefeito municipal para que estude a possibilidade de que seja realizado concurso técnico de jardinagem, paisagismo e poda de árvore para os funcionários. Indico ainda para que seja criado um viveiro de mudas de árvores, nativas e urbanas, para doação à população. Justificação. Visa a presente indicação atender o disposto no artigo 225
Todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu quero aqui agradecer esse pessoal que trabalha na poda, o Silvano, realizando belo serviço, o Carlinhos, da agricultura lá, o pessoal. Semana passada eu fiz indicação verbal para eles, na rua Joaquim de Paula Lima. O pessoal já tinha batido o carro 2 vezes na árvore perto do salão da Vani. E eles foram lá, já podaram a árvore, já limparam. Meus parabéns para vocês. O prefeito com essa tendência aqui dando curso para vocês. Apesar do serviço de vocês estar excelente, mas tendo curso de jardinagem e paisagismo, a nossa cidade turística fica cada vez mais bonita. É isso que nós precisamos. E parabéns pelo serviço que vocês realizaram. E muito obrigado pela indicação, pelo serviço que vocês fizeram, ficou muito bom. A população agradece. A autoindicação número 167, indiquei ao prefeito municipal para que estude a possibilidade de que seja executado o programa de controle populacional de pombos na escola Ernesto Cardoso de Paiva. Justificação: no referido local existem muitos pombos, que, como sabemos, transmitem vários tipos de doenças, colocando em risco todo o povo cacondense, principalmente as crianças que ali estudam, que sejam respeitadas as leis ambientais. Isso aqui já aconteceu no Cândido do Lobo, já foi feito o serviço realizado com isso. Então eu quero que o prefeito urgentemente, os professores muito dedicados, luta por uma cidade melhor, por dar um futuro melhor para o nosso país, que através da educação, eu quero que ele veja isso aqui urgentemente, que isso aqui traz doença, principalmente para as crianças que estudam lá. Isso aqui eu vou cobrar ele amanhã, depois, ao dia que ele fizer, vai cair elogio, mas quando ele não fizer, eu vou cobrar. Da manhã em diante eu começo a ligar para ele para resolver isso aqui o mais rápido possível, porque é questão de saúde. Com saúde no serviço, principalmente se tratando de criança, ainda mais no local de escola. A outra indicação, eu digo ao prefeito municipal para que estude a possibilidade de que seja instalado grades de proteção na rua José Remédio Sobrinho, nas proximidades do imóvel número 23. Justificação: fui procurado por moradores, local que prendeu o atendimento dessa indicação, visando dar mais segurança às pessoas que ali passam. Então essa indicação, ela foi feita verbal semana passada. Eu falei que até quarta-feira, eu cobrei o Zé aqui, que até quarta-feira ela estava pronta. Então, graças a Deus, foi luto de vários tempos passado para a gestão, e graças a Deus eu pedi para o prefeito, ele atendeu, eu espero feliz. Então está aqui, essa indicação foi atendida, então a gente fez. E essa aqui já evita muita, ela é uma curva lá perante a casa de duas famílias, que vai evitar vários acidentes, e já foi feito. Parabéns a Mari, que eu estava vindo para ele, ela foi feita. Muito obrigado, continue assim. Senhora Presidente, muito obrigado e boa noite a todos. Presidente, peço a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar meus 5 minutos cumprimentando a todos os vereadores, a todas as indicações, a todo o despojamento de seus tempos, por se preocupar com bastante modalidades específicas de assuntos, cada um para um lado da cidade, muito importante isso. E, em especial, gostaria de cumprimentar o vereador Roberto. Indicações pertinentes. A gente vem falando muito sobre podas de árvore, limpeza de terrenos, isso é muito importante. Presidente, fui convidado por alguns moradores da rua Emílio Tardelli, que ela próxima também da rua Durval Scaravone, última rua das populares. E muitas pessoas da cidade comentam sobre a dificuldade da iluminação. Um lugar está mais fraco, outro lugar está boa. E naquele lugar nem poste tem. Ou seja, falta extensão, falta ligação de postes, fiação, lâmpadas. Lá não tem nada disso. Então eu fui convidado pelos moradores de lá, fui conferir, principalmente no horário que mais
dificulta. Eu estive lá próximo das 6 horas, 6h30, próximo disso, e como lá é uma baixada, né, nossa cidade é montanhosa, lá fica escuro mais cedo. E lá já estava muito escuro. Fiz um vídeo, postei na rede social, mas alguns moradores também já haviam feito de alguma forma, já tinham chamado a atenção do prefeito. Eu entrei em contato com o departamento responsável, o Zé Amaro me atendeu perfeitamente. Já está sendo estudado a possibilidade de fazer um reorçamento. Estive em contato também com a CPFL. Havia sim um pedido de extensão para estar se instalando lá os postes e possivelmente as luzes, né, a iluminação pública. E isso estava praticamente parado na prefeitura e o orçamento estava lá próximo de R$4.000. E segundo a informação da CPFL, existe ainda a liberdade de fazer um reorçamento dessa necessidade. Então eu gostaria de mais uma vez reforçar um pedido aqui para que se faça isso, né? O Departamento de Planejamento veja a possibilidade dentro da lei e que se faça esse reorçamento com a CPFL, cumpra com os pagamentos e assim vai acontecer lá o serviço que tanto eles esperam lá no bairro. Eu gostaria de mais uma vez também reforçar com os novos colegas, aqueles que puderem, tiverem maior tempo, principalmente as comissões que mais se reúnem, para que a gente possa estar colocando o tema Código de Postura em discussão, a possibilidade de reservarmos um período do nosso tempo aqui na Câmara, para que possamos fazer alterações ou atualizações nas necessidades básicas dos departamentos nos dias de hoje. É notável que uma grande parte da sociedade hoje está fazendo reclamações sobre terrenos sujos. Em conversa com o prefeito no gabinete, ele disse que a lei hoje impede, de alguma forma, ele de atuar da maneira que ele gostaria de atuar. Então eu sugiro que a gente possa estar estudando o Código de Postura, principalmente nessa modalidade aí dos terrenos sujos, de alguma maneira que a lei nos defenda para que a gente possa estar dando maior poder de fiscalização aos departamentos e após a notificação desses proprietários, que de alguma forma, se a lei permitir, que esses proprietários que não fizerem a limpeza dos seus terrenos, que eles possam ser multados. Dona Rita Rico, minha diretora, enquanto eu estava professor por 4 anos no Colégio de Escala, a dona Rita Rico também da área jurídica, ela sempre passou ensinamento para os alunos e eu presenciava muito isso, que a educação é feita no bolso. Só o barulho lá na internet não vai adiantar. O prefeito já sabe que existe a necessidade de limpeza de terrenos e todos os problemas que com o terreno sujo ele provoca. Então a gente já está aqui muito acostumado com isso. Eu gostaria de estar reforçando a possibilidade de fazermos essas alterações no Código de Postura, logicamente conversando com os departamentos para que a gente possa atingir a expectativa dos departamentos também relacionada à fiscalização pública, muito na modalidade de limpeza de terrenos. Gostaria de chamar a atenção também do prefeito e principalmente do Departamento de Planejamento, para que possamos, de alguma maneira, repensar essa ideia dos muros de arrimo no nosso município. Muitas famílias têm condições, em parte, de construção e necessitavam de uma determinada ajuda. De alguma maneira que possamos estudar a possibilidade de ajudar essas famílias na construção de muros de arrimo, principalmente na área social, aquelas famílias que mais necessitam, e aquelas que por acaso estão em áreas de risco, que se faça um estudo para que elas fiquem em algum aluguel social e que essa interdição desse local que seja estudado de forma definitiva, porque já faz muito tempo que alguns lugares do nosso município estão com dificuldade e as famílias estão com uma expectativa enorme, né? Antes da eleição, algumas promessas e tal, algumas conversas,
e as famílias estão numa expectativa que isso possa ser resolvido. Eu gostaria também de deixar isso como estudo para que pudéssemos estar melhorando a vida dessas famílias. São várias indicações, gostaria de falar de todas, o tempo é muito curto. Eu vou citar uma aqui de forma verbal, porque ela nem está no material ainda, ela nem está feita a indicação formal na casa. Mas foi me chamada a atenção, eu não sou conhecedor do assunto, duas árvores lá próximo ao Cristo, moradores ali próximo também, eles entendem que aquelas árvores necessitam ou de uma, como que se diz, eu não sou entendedor do assunto, né? Ou corte total, ou que ela seja curada, vamos dizer assim, não sei, quem puder estar me ajudando aí com as palavras, que essa árvore seja de alguma forma, pode ser que ela esteja doente, e o risco, devido a chuvas, um laudo técnico, né? Que se faça um estudo lá, que se realmente essas árvores lá pode estar caindo ou não amanhã depois, de acordo com o vento, uma tempestade e tudo mais, que a casa está muito próxima, então eles correm riscos, né? Tomara que nada aconteça e que os departamentos responsáveis possam estar fazendo um estudo ou então um laudo técnico para fazer a avaliação correta. Fica lá no Cristo. Eu ainda não fiz a indicação, mas vou estar fazendo. Essa também não fiz a indicação, ela é de forma verbal aqui. Ali no posto de saúde, algumas datas da semana, deve ter algum médico muito bom, e quem não está na lista que já pegou a senha, vai lá na madrugada para estar tentando uma vaga, né, um encaixe, na falta de algum outro. E neste período que eles estão ali, na madrugada, segundo a moradora me passou, eles ficam conversando, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E ali tem moradores, eles trabalham também, eles precisam acordar cedo no outro dia. E está atrapalhando, né? E ficar na madrugada, esperando uma fila do posto de saúde também, nossa, é uma judiação, né? Porque talvez seja criança, idosos. Eu gostaria que o departamento responsável pudesse estar estudando alternativas para que isso não seja necessário mais ficar na madrugada para um encaixe, receber uma senha, eu não sei ainda, mas que possa ser estudado e que esse assunto seja sanado e que os moradores de alguma forma não sejam prejudicados também por barulho, conversa e tudo mais. E principalmente aqueles que dependem do atendimento do posto de saúde, não fiquem no horário da madrugada esperando a possibilidade de uma vaga, e talvez esse encaixe nem vai existir. E para finalizar, nossos colegas, eu acabei buscando informações na Guarda Mirim, até que foi citada a Guarda Mirim, até numa indicação que eu fiz, não me lembro se tinha algum outro colega fazendo parte dela, mas eu estive lá como presidente da entidade, nós tínhamos 80 jovens guardas mirins, e ao mesmo tempo também tínhamos estagiários na prefeitura, e de alguma forma isso veio se acabando. Hoje, eu vou falar temos porque sou de Caconde, eu não sou mais da Guarda Mirim, não sou mais o presidente, não faço parte da diretoria, mas hoje tem 43 jovens lá, e foi aberto mais uma possibilidade de fichamento lá para estar selecionando 50 fichas para capacitação, para fazer a reposição desses 43. Não existe mais vagas novas. E como o prefeito respondeu aí, as outras oportunidades ele está disponibilizando para estagiários. Eu vou verificar a quantidade de estagiários que terão essa oportunidade na prefeitura. Tínhamos 80 jovens atendidos lá, acabou baixando para 43, ou seja, 50%. Né? Quantas vagas serão oferecidas para estagiários? Tomara que sejam bastante, eu vou ficar muito agradecido nesse sentido. Agradeço a resposta. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir.